começar a tocar um violão? Tá tudo animado. Fala, minha joia! Seja muito bem-vindo para mais um podcast. Eu nem lembro mais de quantos podcasts. Esse é o terceiro, mano. A gente fala tanto no podcast que a gente se perde. É porque é muito tempo já fazendo, né? São 3 semanas fazendo um podcast. Não é fácil. Mas sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Mais uma vez aqui com essa dupla. Quer dizer, o trio, né? A dupla, eu me saindo da dupla, né? E Isa hoje vai participar do começo até o final, não vai me jogar. Amém. Marqueda. O bolo fez um revestante. Marqueda, minha joia, fala aí pra galera do domingo. Boa noite, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque a galera vai assistir da hora que preferir aí. Sejam bem-vindos a mais um podcast da gente, podcast número 3. E eu tô doido pra gente fazer o podcast número 30 já. Sério, por quê? Não sei, Além de mano. crente, tu é místico, é alguma coisa Eu assim falando que o podcast número 30 vai ser massa. massa. Tá rolando um boato aí de que a Gabriela Rocha ela vai comparecer. ter alguma coisa massa. Mas enfim, galera, vamos embora, vamos iniciar o nosso podcast. Como a gente normalmente faz, de costume, a gente ora de novo, né? Vamos orar? A gente já orou, né? Mas vamos orar de novo. Oração nunca é demais. Eu tive um pastor que dizia que oração nunca é demais. E o pessoal que tá no YouTube lá não orou, né? Não orou, o pessoal não orou. Então vamos orar junto com o pessoal. Pai amado e querido Senhor Deus, muito obrigado por essa oportunidade. Senhor, conduz esse podcast. Senhor, traz nesse momento aos nossos corações calma, tranquilidade, que nós possamos ser conduzidos pelo Santo Espírito, e tudo que seja dito, Pai, nesse local aqui, não seja obra nossa, mas seja a tua inserção em nossos corações daquilo que precisa ser falado, Senhor. Dessa forma que nós te pedimos e te agradecemos por essa oportunidade, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus, agora e para sempre. Amém. Amém. Vamos embora, sem mais delongas. Primeira semana de podcast, falamos sobre a importância do surgimento de novas igrejas. Segunda semana, falamos sobre como escolher a igreja ideal. E hoje, a gente vai falar... Diz aí, Marquinhos. Polêmico. Isa, vespeiro total, diz aí. Hoje a gente vai falar qual o momento de sair da sua igreja. E se você deve sair ou não, né? Porque às vezes a pessoa acha que aconteceu uma coisa e deve sair. Pisaram no meu pé, vou sair dessa igreja. E se você sair, você sabe que você vai para... Não vai não. A gente não quer Você vai para outra igreja. Você vai para outra igreja. Nós não Muito queremos bem, induzir ninguém. Nós somos parciais, beleza? Mas vamos conversar um pouquinho sobre, pessoal, se é que existe, vamos chegar também a uma conclusão, se existe um momento da gente sair da igreja, né? Quais os fatores que levam a isso, né? Eu queria começar, antes da gente falar sobre os motivos, falar primeiro do que não deve ser entendido como um motivo para você sair da sua igreja. Por exemplo, eu vou sair da igreja porque eu fui no culto e o pastor não falou comigo. Ou então porque eu entrei junto com Marquinhos e Marquinhos já está caminhando muito rapidamente na igreja, já é líder de louvor e eu não tive oportunidade nenhuma ainda. Ou então porque eu não gosto do louvor, porque aquela menina que canta lá no meu louvor, a Ariane, ela é desafinada, mano. Sacou? Então, mano... Nenhum desses motivos aí, isso aí é motivo para sair da igreja. Concordam comigo? Sim, são motivos meio quase fúteis. Quase fúteis. Concordam que são motivos que todas as igrejas vão possuir problemas? Motivo de criança pequena, né, bicho? Eu gosto muito de dar uma série do pessoal que, mano, tem muito adulto hoje em dia que é muito mimizento, muito birrento e... Menino buchudo. Velho, tem que saber que você tem que viver a vida, bicho. Tem que saber que... Aí como fala, né? Vai ter a tribulação. Tipo, não é porque você teve um problema na igreja que você tem que sair da igreja, tá ligado? A gente vai ter que avaliar qual é esse problema e qual a profundidade do problema que você teve. E eu acho que isso que a gente tá falando aqui no início, eu nem considero problema, mano. Sacou? A igreja, mano, eu tô me irritando, porque todo domingo a igreja diz que vai começar o culto no horário e começa a adorar. Né? Essa minha igreja aí. Essa igreja... Eu falo por mim, Essa igreja parece uma igreja que eu conheço. É. Mas, mano, veja, você precisa entender que isso não é motivo suficiente para você começar a plantar no seu coração a semente da discórdia que está na hora de você sair da igreja por conta disso. Veja, claro que cada motivo isso é muito particular e é o que o Espírito Santo traz, mas eu acho que esses problemas são problemas muito pequenos e que todas as igrejas vão possuir. E sempre que você entrar no local e começar a participar
daquele local, começar a participar de liderança, começar a entrar um pouco mais a fundo, você vai descobrir esse tipo de coisa. Né? Não tem como fugir. É porque a gente tem que entender que a igreja é formada por pessoas, né? E, como a gente vem comentando aqui, as pessoas são imperfeitas. Então, querendo ou não, vai ter igrejas que vão errar muito, entre aspas, e esses erros a gente vai talvez chegar na conclusão que a pessoa deve sair da igreja, e vão ter outros erros que as pessoas vão cometer, que as pessoas são humanas, que, pô, é um erro que, mano, às vezes é o erro de você conviver com aquela pessoa. E eu acho que às vezes não pode ser nenhum erro. Por exemplo, sair de uma igreja porque a Ariane canta ruim não é um erro. A Ariane está fazendo o melhor dela para Deus e Deus está reconhecendo isso. Quem está achando a voz da Ariane ruim sou eu. Alguém esqueceu de botar o telefone no silencioso. Aí, teu pai tá me ligando. Ele quer falar contigo. Foi tudo bem. Vai, assim Leandro. mesmo. Vai, faz parte. Não, aí tem certas coisas que a gente. Ah, eu vou sair da igreja por causa disso, mas não é um problema da igreja. Às vezes pode ser um problema só meu. Sim. O problema não tá na igreja, tá em mim. E se o problema tá em tu, não importa onde tu for. O problema vai continuar lá. Vai continuar. Aí também Então, acho que- o tratamento deve ser da pessoa, né? É, Aí a pessoa tem que parar de ser o quê? Menino buchudo, pequeno, mimado e, pô, o que é que tá acontecendo aqui? Pô, uma coisa minha. Então eu vou trabalhar isso em mim, tem porque que reconhecer independente primeiro, né? pra onde eu vou, é. O problema é a galera que não quer reconhecer. É, tem que reconhecer primeiro. Sou eu que estou incomodado com o louvor, sou eu que estou incomodado com o horário do culto, sou eu que estou incomodado com a pregação do pastor. Você primeiro tem que reconhecer esse erro, para não estar taxando a igreja. Uma vez até a gente já pregou até lá na igreja sobre isso também. Às vezes, assim, né, a gente, por exemplo, tem um traço de personalidade que eu não gosto em alguém. Por exemplo, sei lá, eu não me dou muito bem com pessoas que são muito caladas, por exemplo, né? E aí eu vejo que, por exemplo, Deus ele me manda para uma igreja onde as pessoas elas têm uma tendência a serem mais caladas. Sim. E aí eu vejo que, por exemplo, no meu ambiente de trabalho, as pessoas com quem eu trabalho são pessoas caladas. E aí eu vejo, por exemplo, que a família da minha esposa, as pessoas são muito caladas. Até que eu chego à conclusão que, no final das contas, não é que as pessoas são tão caladas. É que Deus está me mandando para os mesmos lugares para que o problema que eu tenho possa ser tratado. Sim. Sacou? Então, muitas vezes, esse é o conceito da bênção invertida. A gente acha que bênçãos são sempre coisas boas que Deus nos dá, mas muitas vezes ele está colocando coisas aparentemente negativas na nossa vida para que a gente possa ser tratado. Né? E quando a gente se coloca nessa posição de que eu sou a última Coca-Cola do deserto, né? Coca-Cola, não nos patrocina, inclusive. Né? Se eu sou a última Coca-Cola do deserto e que nenhuma igreja me merece, né? Mano, algo me diz que o problema não tá na igreja e que o problema tá... E pode ser a forma que Deus está, como você falou, tratando algo em você. A gente às vezes pede para que Deus nos ajude a que a gente não falhe. E às vezes isso pode ser uma falha sua, você fica na sua cabeça. Legal. Nossa, aquela pessoa é muito calada, eu não consigo comigo com aquela pessoa, porque aquela pessoa não fica... Então Deus vai acabando te mandando para lugares para você tratar essa falha. Eu tenho Esse é costume... seu rolê, né? Isso. Eu tenho costume de dizer, Deus me dê paciência, porque se eu me der força, É tem que bagulho ter doido, né? paciência. Aí minha tia fala, não pede paciência não, porque a tribulação, ela produz a paciência. Total. Tu tá pedindo paciência, Deus vai te mandar a tribulação pra Águas, aprender a águas ter calmas paciência. não fazem marinheiros bons, Isso. entendeu? É aquela questão que tem um filme que eu não sei qual é o nome do filme, não. Eu sei que o Morgan Freeman, ele é o Deus, tá ligado? E aí ele fala assim, mano, se você pede força a Deus, Deus vai lhe dar situações pra você Isso. seja forte. Se pede paciência, vai te dar situação pra que você seja... Essa semana eu escutei uma pregação de uma pastora lá em Caruaru, que ela disse algo que foi fantástico. Porque assim, mano, não peça pra Deus o que você vai fazer no processo. Sacou? A sua parte é a sua parte. Isso aqui é muito não. Mano, para de pedir paciência a Deus, porque quem tem que desenvolver a paciência é você. Total. Então a gente, Deus vai fazer a parte dele. Ele pode fazer todas as coisas, mas a gente, ele normalmente vai nos trabalhar para que a gente faça a nossa parte. É uma parada que as pessoas às vezes não se ligam, né? Tipo assim, mano, se eu tô pedindo paciência, Deus vai me dar situações onde que eu tenho que exercer a Desenvolver a paciência. paciência. Entende? E aí a galera acha ruim. Por quê? Porque Deus está dando aquela situação que a pessoa tem que desenvolver a paciência. Só que a pessoa está num desconforto, porque qualquer crescimento é desconfortável, Total. tá ligado? Você crescer espiritualmente, você crescer intelectualmente, crescer de tamanho, qualquer forma, de tamanho. é desconfortável, tá ligado? E aí, você pedir uma coisa a Deus e não ter a sabedoria que Deus vai lhe dar situações desconfortáveis para que você possa crescer naquele momento, naquela situação que você quer,
eu acho que aí talvez seja um erro que tá na pessoa. Exato. O Salmo primeiro, né, ele fala isso, de que a árvore, tá, que ela é plantada na beira ali daquelas águas correntes, ela vai dar fruto na hora certa. Sacou? Então, mano, ela vai dar fruto, mas ela vai dar fruto na hora certa. Existe um momento para que isso aconteça. É a mesma coisa, a gente vê isso na nossa igreja. A gente tá iniciando, tá começando ainda a igreja e assim, a gente pede muito, mas meu Deus do céu, mande pessoas, mande gente, mande isso. O apóstolo Paulo diz, eu plantei, Apolo plantou, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. É exatamente isso. Deus vai dar na hora certa. Porque também tem um outro lado. Se ele desse agora, talvez a gente não tivesse nem estrutura para receber. A gente tem a síndrome de Salomão. A gente acha que Deus perguntou assim pra gente: tu quer o quê? Me diz qualquer coisa que eu dou. A gente, Senhor, eu quero paciência. Tá bom, toma paciência. Mas a gente não é Salomão, entendeu? Que vai pedir, Deus vai mandar na hora aquilo que a gente quer. E tem uma frase que, mano, nunca saiu da minha cabeça, que assim, a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita E e agradável. agradável, né? Mas nem sempre, pra gente, ela é boa, perfeita e agradável. Às vezes ela é desagradável, Sim. justamente pelo fato de que a gente tem que exercitar aquela questão. Sim. É porque, na verdade, é agradável conforme os padrões de Deus. Os Né? padrões de Não os Deus, nossos. não os É aquela coisa, não, Deus me deu, né? Também é bíblico, né? Vida e vida abundante. Cara pálida, não é vida abundante para quem puxou de safadão, não. É vida abundante na próxima vida, na verdade. Sacou? Na Jerusalém celestial. Mas, Na enfim, vida eterna. na vida eterna. Mas vamos voltar para cá. Mas, beleza. Mas então, existe motivo para sair da igreja? A gente já viu que essas coisas banais e rotineiras não se caracterizam motivo. E existem motivos? Vamos lá. Eu separei alguns aqui. O primeiro não poderia ser e deixar de ser diferente. Pecado moral na liderança. Não vamos só cobrar do pobre do pastor, não. Vamos botar pecado moral na liderança de uma forma geral. Pecado moral, ponto. O que é pecado moral? 1 Timóteo, capítulo 3, a gente vai ver lá quais as características para aqueles que querem ser bispos, diáconos, né? Ser marido de uma mulher só, não ser chegado ao vinho, né? Então, essas características. O que é que a gente considera como sendo uma falha moral? Vamos lá. Eu elenquei algumas coisas aqui, vamos ver se você chama e concorda. Por exemplo, o pastor da minha igreja, a gente sabe que ele está com um caso extraconjugal. Pecado moral. Beleza? O pastor da minha igreja, ele é chegado numa manguaça. Sacou? Pecado moral. O pastor da minha igreja, ele, por exemplo, decidiu que ele quer se separar sem motivo nenhum e disse, não, mano, eu quero me separar agora, eu quero me casar com uma irmã que eu conheci da igreja. Pecado moral. O pastor, alguém da liderança, foi descoberto desviando dinheiro. Eu lembro que lá em 1 Timóteo fala também de ser uma pessoa tenha prestígio, né? Meio que prestígio social, né? Sim. Então, a gente pode pegar como exemplo um pastor que a gente sabe que ele e a família compra e não paga. Sim, também. Porque também entra Tem muito, mano. Olha, família é algo muito problemático, tá certo? Principalmente quando a família do pastor tá totalmente envolvida na parada. Sacou? Por exemplo, o cara é o pastor, a esposa. A gente tá até adiantando o jogo do toque, mas vamos falar. O cara é o pastor, a esposa é a tesoureira e o filho é o contador da igreja. Tá tudo entre Mano, foge! Foge, isso é sinagoga de Satanás. Sacou? Então, assim, tem que ter muito cuidado em relação a isso, porque acaba criando um ambiente, e aqui ninguém tá dizendo, pessoal, de que obrigatoriamente vai ter algo de errado. Não. Mas, mano, fica atento e preste atenção para ver se aquilo. Sobre os pecados morais ainda, eu queria falar mais um pouquinho. Tem algumas coisas que a gente precisa também ter calma analisando se isso é um pecado moral da pessoa que está à frente ou não. Porque também, senão, mano, a gente tá, e aqui ninguém tá incentivando você a ser justiceiro, né? Porque senão, mano... E também ninguém é perfeito, né, mano? Tipo assim, o cara é pastor, mas o cara não é Deus, né? O único que veio pra terra e foi embora sem pecar, sem fazer nada, foi Jesus Cristo, né? Então, tipo assim, a não ser que o pastor do cara seja Jesus Cristo... Não, mas a gente tá dizendo assim, Marqueta. A gente tá dizendo assim, coisas declaradas. Por exemplo, a congregação sabe que o cara tem um caso, mano. Tem um amante. Total, pô, total. Sacou? Porque é aquela história, você tem que ser exemplo. Quando a gente foi fazer a ação sábado lá, e o pastor, que eu esqueci o nome dele. Wagner? Marcelo. Pastor Marcelo, Wagner. É o bonito, né? O Wagner. Marcelo. Não, Wagner. Foi ele que confundiu, Wagner. Pastor Wagner, tamo junto, queremos você aqui. Show. Sim, quando o pastor Wagner perguntou, foi o que eu falei, mano, eu falei que, tipo, ele perguntou pra você o que é ser o que é estar com Deus, né? Qual é o evangelismo? O evangelismo total. Eficiente. Ele perguntou pra mim, mano, qual é pra você, qual é a melhor forma de evangelizar? Foi algo tipo. E eu falei sendo exemplo.
tá ligado? Sim, Porque é aquela história que a gente já comentou aqui, acho que até aqui no podcast, é tipo, mano, quando você chega num local que você é cristão e tem outro cristão ali, é como se as energias se batessem. E aí foi o que tu falou, mano, essa energia aí que tu tá falando é o Espírito Santo, tá ligado? E, mano, é muito claro isso, porque na minha família as pessoas não são evangélicas, certo? E a galera gosta de tomar gosta de fazer umas paradas lá e tal. E eu tenho uma tia que é evangélica, tá ligado? E, mano, a minha sintonia com ela, eu nem sou tão próximo assim com ela e tudo mais, por conta da vida e tal. Mas, assim, a sintonia que eu tenho com ela é outra coisa, tá ligado? Quando a gente para pra sentar e trocar uma ideia, é outro Rapaz. nível, velho, é outra história. E, tipo, quando a gente chega, a gente sabe que, fulaninho chegou, Beltraninho chegou, minha tia, tá ligado? Porque, mano, você tem essa sintonia. E quando ela chega num dos ambientes, ela passa essa paz. Ela passa esse amor de Cristo, essa calmaria, tá ligado? E eu acho que é justamente isso, mano. Como é que você quer ser pastor, quer ser líder, independente se é pastor, se é líder jovem, se é líder do louvor, o que seja, tá ligado? Carro de E liderança. você, mano, não vai ser exemplo, tá ligado? É a mesma coisa que um cara ter uma empresa e só querer mandar na galera e, tipo, mano, tem que fazer assim e o cara tá totalmente errado. E uma coisa também, Marqueta, que eu acho muito importante é as igrejas entenderem o seguinte, mano, beleza, eu passou a liderança que seja, foi pego, tá certo, em alguma falta grave. Mano, tratem o cara de uma forma correta. Por exemplo, a gente vê, inclusive em igrejas, que o regime, né, o colegiado dela é, por exemplo, é muito de cima para baixo. A gente vê, por exemplo, um pastor foi pego em adultério. Ele mesmo diz o que é que ele vai fazer, ele vai ficar afastado por algum tempo, ele vai... É como se ele mesmo estivesse tratando ele. Mano, isso não existe. Eu só acredito num tratamento, numa restauração, não só da igreja, como do pastor, se for feito por uma outra pessoa. Mano, entrega isso para o presbitério da igreja, ver o que é que vai decidir para o colegiado, seja como é o nome que o pessoal chama, Diabo? não, é o grupo, né? A liderança, a junta, o que for. Mas, mano, entrega esse cara para que ele pare de ter o poder, inclusive, até mesmo quando ele foi pego, não é um problema, saca? Até para que esse cara possa ser restaurado. Porque muitas vezes o que a gente vê são pessoas que estão em algum tipo de erro, em algum tipo de pecado, mas elas não são tratadas e elas permanecem na minha frente. Isso é muito ruim para a instituição, mas é muito ruim para a pessoa também, porque ela não cresce. É ser aplicado uma certa disciplina. Disciplina. É como se a gente pegasse um filho, no caso, não tem um filho, né? Total. Mas como se um pai pegasse um filho fazendo alguma coisa errada e dissesse ao filho, você vai escolher seu castigo. Total. Não Você existe, né? vai lá, escolha. Escolha. Não é assim, entendeu? Ele precisa ser disciplinado para que ele possa corrigir esse erro e no futuro não venha a ocorrer de novo. Imagina, descobrimos um pastor no adultério, ele se afasta, 2 meses depois ele Eu volto, eu já estou e pronto. continua fazendo, sei lá, a mesma coisa porque ele não aprendeu. E é por isso que nós vemos tantos e tantos casos de igrejas que pastores fizeram 1, 2, 3, 4, 5 e N vezes, né? E aí a gente ainda escuta, por exemplo, a justificativa, não, agora vai. Mano, quem garante? E quando tiver agora, né? Claro que a gente também não sonda o coração das pessoas. É possível também, por exemplo, a pessoa possa ter se arrependido verdadeiramente e ter sido transformada. Mas a gente também não tem garantia em relação a isso. Sim. Então eu acho que fica aqui também para as igrejas pararem, né, de terem medo, inclusive se for preciso afastar o cara, tira o cara, mano, bota uma outra pessoa. Mas aí afastar, tu fala de, tipo, tirar o cara da igreja? Dependendo se já foi feito uma advertência, se já foi feito um trabalho. Por exemplo, vamos pegar um pastor que é acostumado a assediar mulheres. Saca? Mano, uma vez, 2, deixa fora, deixa afastado, passa 6 meses, volta. Mano, vai mudar quando? Mano, mas eu acho que essa parada de assédio aí é na polícia. É crime. Aí já é esfera civil e eu sou totalmente a favor disso também. Tá Mas eu ligado? não quero nem entrar também muito nisso, porque senão a gente vai terminar o Entrar podcast em hoje. outro assunto de igrejas que deveriam É, denunciar. inclusive, coisas mais pessoal, graves isso vai ser acontecem. falado na próxima semana. Próxima semana a gente vai falar sobre temas em cima de um livro muito bacana. Polêmicos? Polêmicos. Não, o podcast ele começou com um assunto aqui e a cada podcast que Sim, vem, vai crescendo. o nível de polêmica vai aumentando. A gente vai ser censurado pelo YouTube. Eu gosto do estrago. Então, pessoal, vejam. Massa. Então, esse é um dos primeiros motivos. Esse é o primeiro motivo, que eu acho que isso é clássico. Se você perguntar a 10 pessoas vão dizer a mesma coisa. Problema com liderança, problema moral, pecado moral, né, com a liderança. Um outro que eu anotei aqui, se vocês tiverem também outros que quiserem falar, vão falando, mas um outro que eu anotei aqui, que eu queria trazer para que a gente também comentasse, é quando
existem distorções teológicas importantes, heresias, né? Por exemplo, igrejas que dizem assim, mano, sabe a Bíblia? A Bíblia ela é importante, mas a gente tem um livro aqui que a gente desenvolveu pela nossa própria igreja e que a gente usa esse livro aqui. Tá certo? Ah, não, mas a gente não vai ter, por exemplo, um estudo bíblico. Não, a gente vai ter um estudo bíblico da Bíblia da nossa igreja. A Bíblia dele, né? Saca? Por quê? Porque assim, a gente vai ver igrejas ainda hoje dizendo assim, mano, preste atenção. O nosso pastor, ele teve o dom da revelação de Deus. Então, não leia a Bíblia e não preste atenção nela, não. Preste atenção no que o nosso pastor tá dizendo. Mano, heresia. Vai. Mano, tipo, isso aí ele fugiria um pouco. Pinto, do isso cristianismo. existe muito, E né? eu acho que né? é assim que nascem as seitas. É assim, exatamente uma isso. seita. O conceito de seita e de heresia é justamente quando o cara ele quer extrapolar o que está na Bíblia. Ou ele tira alguma coisa. Sacou? A Bíblia não explica aquilo, mas o cara quer explicar. Ou então ele pega alguma coisa da Bíblia e diz assim. Vamos lá para um outro exemplo de heresia. O que é que nós como cristãos conhecemos? A salvação é mediante a fé em Jesus Cristo. Aí o cara hoje em dia diz assim, na igreja dele, na Bíblia dele diz assim, não, a salvação é mediante a obra. Sacou? Então, Marquinhos, para você ser salvo, não basta acreditar em Jesus Cristo. Você tem que acreditar em Jesus Cristo e tem que participar do ministério da igreja. Entendo. Saca? Mano, isso é tão problemático. Mas aí, vê só, isso daí não fugiria do cristianismo, não, da bolha, tipo assim. Tipo, a gente é cristão. E aí, o que é que eles são cristãos? O cara, tipo, o manual do cristão, A Bíblia. a Bíblia. Se eu tirei a Bíblia, Deixa, é eu não sou o justamente manual isso. do cristão. É uma seita. Tá Mas ligado? tem gente que acredita nisso. Existem vários exemplos. Tem seitas famosas de as pessoas se suicidam e acontecem coisas piores. Fala baixo, amiga, a palavra sua. Porque tem gente. Eu YouTube censura. Porque o. YouTube não censura jeito aqui. Porque não pode no Não pode. YouTube. Eu acho Mas que- eu acho que- acontecem coisas piores, pessoas que fazem jejum para conhecer Jesus, porque o pastor da igreja teve uma Sim. revelação de que eles iam conhecer Jesus se eles fizessem tantos dias de jejum, e as pessoas acabam falecendo de Galera. inanição. Eu nunca consigo falar essa Sim. palavra. não sei. Inanição. Galera, tem algumas seitas que dizem aos seus membros de que Cristo já voltou, ele já retornou. E retornou para as pessoas daquela igreja, daquela congregação. Esse pastor, no caso. Não, pra chegar no cara falar, a gente não pode falar nomes aqui, mas veja que nível. Então, assim, mano, se tu tá num lugar que a Bíblia não é o teu manual de fé, meu irmão, corre. Corre porque é furada, mano. É furada. Saiba que você não tá seguindo uma religião cristã, né? Você tá seguindo outra coisa. Por exemplo, vou dar um outro exemplo para vocês. Né? Eu conheço um caso de uma pessoa que a igreja que ela frequentava começou a fazer uma pesquisa, não, como é o nome? Uma propaganda também não. Que as igrejas fazem muito? Uma ação? Ação também não. Uma campanha. Desculpa aí, pessoal. Uma campanha. Essa igreja começou a fazer uma campanha aí que, em alguma data específica do mês, todos os membros daquela igreja, elas precisavam pegar o que tinha nas suas contas bancárias e transferir para a conta da igreja. Tudo? Tudo. É só um dia de pegar e filho pra outra conta, tô brincando. Tudo. Vou gastar tudo. Aí, essa pessoa disse assim pra gente, mano, a minha filha na época tomava Mucilon e eu fiquei... Mucilon pode também não, né? É marca, né? Pode, Mas pode. eu já fui. A minha filha tomava Mucilon e eu fiquei sem o dinheiro pra comprar o Mucilon. Porque eu tive que passar e transferir o dinheiro para a igreja. É doideira. É doideira. Sacou? Tem uma seita nos Estados Unidos, que inclusive tem um documentário na Netflix sobre essa seita, que ela existe até hoje. Eu fiz Olha. parte de um. Não é. Mas é Eita, um posso falar que. Ele já falou o nome, né? Ele A que gente- começou, viu? Eu falei disso. Não, mas a gente vai Mano. cortar, a gente corta. Tá. Mas não foi isso, não. Vê o tempo, Ele. por favor, que ele falou pra poder cortar. Não anotou aí? Não, mas eu falei da série, entendeu? Não colou, não. Anota aí, mozão, por favor, o tempo que o rapaz aqui falou. Mano. Mas nada mais é do que um homem, ele acaba tendo 30, 20 esposas. E quando nascem meninos nessa comunidade, porque eles são tão grandes hoje, que tem uma pequena cidade só deles nos Estados Sim. Unidos. É essa mesmo, Quando que eu nascem, falei. mas não é não, eles não têm eles não levam esse nome não, eles têm outro nome. E conseguiram prender o líder deles por abuso sexual. Tudo. E ele tá preso hoje. Mas mesmo assim, a comunidade continua indo visitar ele no presídio para pegar as palavras que Deus dá e distribuir Total. para a E comunidade. eles têm o manual de fé deles específico, entra Eles têm naquilo o que Não, eu tinha
Eu tinha. Mas não Ainda é bem que essa. tu- Pode ser uma derivada dessa. Na verdade, eu é sei. original dessa que a gente tá falando, e aí acabou existindo um braço que eles fizeram. É aquele conceito de ter a sua própria cidade, de ter as suas próprias leis. Porque, veja, é uma excelente forma de manipular as pessoas. Sim. Tá? Entra num outro aspecto, por exemplo, mano, pastor não é dono de ninguém. Sim. Saca? Fuja da igreja onde o seu pastor ele é manipulador. Ele usa uma falsa ideia de pai espiritual, quando na verdade ele é manipulador, Ou mano. ele se denomina anjo da igreja. Anjo, Eu sou mano, o anjo pastor da não tem que igreja. saber o que você faz da sua vida. Pastor não pode proibir você de visitar uma outra igreja. Sacou? Pastor, pessoal, pastor não pode proibir você de visitar uma outra igreja. Pastor, claro, e deve exortar quando você está no pecado, quando você está se afastando dos caminhos de Deus. Isso mas o pastor, ele não pode ter uma relação com a ovelha de dono. Saca? Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. A gente vê pessoas ainda hoje que tem essa coisa, não, mas o meu pastor, eu tenho cada passo pastor que ela. deixou. Sim, o meu pastor deixou, você não deixou. Então é muito complexo isso. Quer falar mesmo? Meu pastor Não, eu deixou. acho que eu acho. Você lembra que a gente tava falando há uma semana atrás, em Gravatar, que às vezes as coisas vão se passando de geração em geração e ninguém corrige, que cria uma normalidade? Sim. Eu acho que algumas igrejas, principalmente as do Brasil, acabam criando isso, sabe? Foi passando essa. Normalizou que o pastor manda em tudo e eles hoje acham normal. E que é uma coisa quase bíblica. Mano, Mas a gente não vai ver em momento nenhum Não. Paulo, ou Pedro, Não, ou não. João mandando Mano, de forma Paulo, pessoal, autoritária. Paulo chamava Timóteo de meu queridinho. Saca? Paulo não dizia, ei, vem cá que eu sou seu pai espiritual. Eu estou mandando você vir aqui. Não existia essa relação. Definitivamente não existe. Agora, veja, o que existe é que vai se tendo, na verdade, uma interpretação, cada um vai tendo a interpretação que quer da parada. E aí, o que é que acontece? Se você está, por exemplo, num regime onde um manda e os outros obedecem, a gente acostuma ver coisas... Por exemplo, hoje em dia, a gente vê ainda igrejas que o cartão de crédito do pastor é o mesmo da igreja. isso aí é doideira. Saca? Isso é doideira. E, mano, e aí? Faz o quê? Mas é porque tá na cultura de que, tipo, o pastor é o dono, né, mano? O pastor é o dono da igreja. E aí, o que é que eu penso? Sou eu lá, um frequentador da igrejinha, certo? Escutei esse podcast e é porque, assim, as pessoas, às vezes, elas estão tão inseridas naquela bolha, naquele negócio, que ela não entende ou ela não identifica esses pontos que a gente tá conversando. Pô, o pastor às vezes é adúltero e a galera, não, o pastor foi lá, pá, se redimiu, teve lá a sua penitência. Enfim, teve seu castigo lá e voltou, pá, ele se deu o castigo, Não, voltou, disciplina. sua disciplina, né? Enfim. E aí as pessoas não conseguem enxergar porque ela tá presa nessa bolha, como tu falou, de tipo, mano, é uma parada que vinha de anos e anos, e gerações e gerações e gerações. Só que, mano, a gente tem que entender que a gente tá no século XXI, tá ligado? Muita coisa mudou, muita coisa evoluiu. E, infelizmente ou felizmente, a igreja também tem que mudar algumas coisas. Hoje em dia, as mulheres são tratadas de outra forma que era tratada há 5, 200 anos atrás. Entende? E a igreja também ela tem que entender algumas coisas disso. A gente não tá falando que a gente aqui tá, tipo, sei lá, Que a igreja deve É. seguir o curso do mundo. ou que a gente tá, tipo, reescrevendo a Bíblia, tá ligado? Porque em nenhum momento, tipo, na Bíblia, eu acho, né, meu pastor pode me corrigir, está dizendo que, mano, a mulher tem que ser tratada de uma forma X ou Y. Entende? Por exemplo, teve aquele caso que a gente tava conversando, que tu falou que a mulher não pode conversar no culto. Algo bem específico da igreja de Éfeso, algo muito específico, porque ela acabava trazendo a cultura naquela época e naquela localidade. Ela era a comerciante, ela era a empresária. Então, acabava que elas chegavam no culto e elas também continuavam Ela conversando trocando muito, ideia. falando muita ideia. É a mesma história, por exemplo, da ordenação feminina. Hoje existe muito problema em relação a isso. As pessoas que entendem que a mulher deve ser ordenada entendem porque o texto específico, a carta na Bíblia, está falando para a igreja da época, proibindo na época, então ordena hoje em dia porque entende isso. Mas tem pessoas que entendem que não, que está exortando na época, mas vale nos dias de hoje também. Né? Sacou? Mas o fato, Marquinhos, é que assim, a gente não pode pormenorizar os erros, né? E deixar a Bíblia de lado. O apóstolo Paulo vai falar exatamente isso, de que o anjo, qualquer anjo, se referindo a qualquer pessoa que ensine algo diferente do que ele está
ensinando que esse seja, né, excomungado, que esse seja colocado para fora da igreja, na verdade. Então, mano, a Bíblia é um manual. O problema é que a maioria das pessoas não conhecem o que está escrito. E aí, quando a gente não conhece, é aquela história, mano, relacionamento abusivo. Normalmente eu sou abusado quando eu não tenho discernimento das coisas. Sim. Saca? Então, eu entro numa relação, numa igreja, eu gosto do ambiente, né? Eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu não tenho muito entendimento bíblico. Então, a pessoa que está ali, a liderança que está me conduzindo, o que ela disser para fazer, eu faço. E é por isso que a gente vê, por exemplo, tantos casos, até mesmo pesados. A gente escuta histórias, a gente conhece histórias de pastores que estavam se relacionando com a esposa dos seus membros, e os membros estavam entendendo que, não, mano, foi o meu pastor. O meu pastor pode, né? O meu pastor pode. É porque, galera, é como a gente falou, e tipo, volto a repetir. Não endeusem Tá. os seus pastores. Mano. Sim. O pastor, é como a gente falou aqui, é uma pessoa como outra qualquer. Outra qualquer. Só que ele, teoricamente, deveria ter recebido o chamado. Né? Eu até acho que ele Porque, assim, recebeu. Vai. Tem talvez alguns. Porque assim, querendo ou não, o pastor ele tá na posição de líder. Sim. E todo líder, direto ou indiretamente, ele tem poder. Sim. Não tem pra onde ir. Tá O ligado? problema é que uns usam bem, outros não. O problema é que uns usam esse poder pro bem e outros usam esse poder pro mal, entre aspas. Exatamente. E vale muito também aquela consciência, né? Mano, tá num lugar, identificou o erro, tá? Converse com a sua liderança. Ninguém tá dizendo aqui pra você sair feito louco. Eu tô saindo dessa igreja, chuta a porta. Mano, ninguém tá dizendo isso. Mas identificou o erro. A primeira coisa, chama a tua liderança pra conversar. Eu acho que aí tá o ponto. Identifiquei o erro, chamei a liderança, conversou. Se a liderança se propuser a resolver aquilo, significa que a liderança também está enxergando o erro. Assumiu o erro. Mas se não, eu acho que é aí que entra o ponto do tema do nosso podcast. Está na hora De sair. Isso aí. Porque se tu tá num lugar em que a liderança sabe que tem um pastor que está cometendo adultério e a Bíblia repudia o adultério, Total. e a liderança não faz nada, significa que ela é condizente, porque quando a gente sabe do erro de uma pessoa, principalmente como líder da igreja, e a gente não corrige esse A gente erro, tá assinando igual. a gente tá deixando que aquele erro perpetue e que, de certa forma, o diabo ganha aquela... Ganha aquela alma. E outra coisa, Isa, veja o mal que a gente tá cometendo também, porque a gente tá permitindo que as próximas gerações daquela igreja surjam com a mesma cultura. de normalizar o pecado. Sacou? Um pastor que tem algum problema desse. Aí ele levanta alguém pra ficar no lugar dele. Ele ensina esse cara exatamente fazendo as coisas que ele fez. Mano, e eu ensinar não tá nem do fato de eu chegar aqui e pinto. Olha, eu sou assim, eu sou assado. Mas no exemplo, pô, tipo, Pinto é meu pastor. E aí, sei lá, eu vou ser o discípulo de Pinto, para ser o futuro pastor. E aí eu vejo que Pinto é um cara dessa forma. Então se Pinto é meu pastor, eu vou tendenciar a seguir e fazer o que ele faz. Sim. Então se eu vejo que ele faz uma coisa e ele tá lá de boininha e fala nada, então tipo, pô, se Pinto tá fazendo, eu posso fazer também. Exatamente. Então é uma coisa que vai voltando para lá, de geração em geração. E Vai onde ninguém perpetuando. chega e tipo, ei, Vai ter que bora, acabou. Aí imagina, É errado isso aí. descobrimos o pastor em adultério, ninguém corrige, próximo pastor continua fazendo. Daqui a 2, 3 gerações, aquela igreja normal, o adultério. Não é mais pecado? Normaliza, Não, né? não é mais pecado aqui. Exato. Normaliza. Vai normalizar o pecado. Mas, vamos lá. A essa altura, muita gente já deve estar dando dislike, né? Inclusive, pessoal, a gente nem falou isso no início. No começo. Vai, Marquinhos, fala aí. Se inscreve no canal, tá ok? Clica no botão de gostei, de joinha. Se não inscreveu no canal, acho que já inscreveu. Mas se não inscreveu, se inscreve. Clica no sininho para toda vez que a gente postar, a gente posta vídeo toda quarta-feira do podcast. Toda vez que a gente postar, vai aparecer para você uma notificação que chegou episódio novo, beleza? E comenta aqui embaixo, participa com a gente. Fala aí qual o motivo, assim, o motivo número 1 que você acha que você tem que sair da igreja. Tá na hora de sair, procurar outra. Não fique desigrejado. Eu ia falar desabrigado. Isso. Não deixa de ser. É. Ó, um outro motivo aqui que eu anotei, eu acho interessante a gente falar isso. Quando a sua visão teológica acaba ficando muito distante da igreja. O que é isso, por exemplo? Eu não sei se vocês já tiveram esse rolê feito de Marquinhos. Às vezes você começa numa igreja, Deus lhe converte em algum lugar. Só que você vai chegando à conclusão que, mano, aquele lugar já não é mais pra mim. Aquela cultura,
fala? A- Forma, Mano, alegria e tal. tudo. Eu quero alçar, por exemplo, a minha fome é muito maior do que o prato de comida que as pessoas lá conseguem me oferecer. Saca? Às vezes eu tô, mano, morrendo de fome, mas a igreja só abre dia de domingo, por exemplo. Não tem nada durante a semana, mas a minha fome é grande, mano. Eu quero comer a Bíblia, eu quero estar com os irmãos, eu quero estar fazendo tantas outras coisas. Então, às vezes, pode acontecer de que você simplesmente chegou o momento de não permanecer porque o que está sendo oferecido já não é suficiente para você. Uhum. Só temos que ter cuidado com uma coisa. Veja, às vezes, Deus quer nos usar para aquele ambiente ser modificado. Porque também é aquela coisa, mano, cheguei à conclusão, eu tô muito acima dessa igreja, tô saindo. Não, mano. Fica ali na igreja pra mudar ela. E assim, tem um cuidado de não ser uma coisa soberba, né? De, tipo, eu sou Ah, muito espiritualizado. A quarta pessoa da Trindade tá aqui. Sou eu. Tchau, seres humanos normais. Exato. E ir pra outra igreja, tá ligado? Se você é tão bom, mano, modifica a Fica parada aí. Vai Agora, mudar as aí coisas. entra uma outra coisa, galera. Porque assim, eu tenho propriedade sobre esse assunto. Eu já passei por algumas igrejas e eu já me decepcionei com todas as formas possíveis. Tá? Então, veja, às vezes a maior dificuldade é você tentar modificar. Você tem que dar o passo. Falar na liderança, chegar na liderança, ó. Tô achando que tá meio morno aqui, ou então eu quero me agir mais, eu quero ter uma atividade maior. Como é que a gente vai pra poder fazer isso e isso? Se a liderança falar, então, meu filho, tá bom assim, vamos trabalhando com calma, não tem pique e tal. Aí, na minha opção, na minha opinião, Tá na hora. tá na hora de vazar. Tá na hora de vazar. Porque assim, rola muito disso também. Às vezes você acaba sendo, inclusive, você acaba se tornando o inconveniente da igreja. O chatão, né? O chatão, mano, vamos fazer diferente, vamos modificar, vamos dar um gás maior, vamos fazer uma evangelização, vamos sair, vamos fazer aquilo e a igreja. Não, mano, peraí, calma, uma vez salvo, salvo pra sempre, não precisa fazer nada, não. O culto do domingo dá tão O bonzinho. culto no domingo, mano, a gente faz outro culto aqui, a gente fala sobre a crucificação, a gente fala de que Cristo morreu pelos pecados da gente. Meu pai fala assim, vamos pro culto hoje, nossa, tô cansado. Aí, pai, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, se tu tá numa igreja em que tu quer marcar uma célula e as pessoas, não, tô cansado, tô com preguiça, Ou então, se tu não sente alegria em ir, tem alguma coisa errada. Eu acho que é nesse ponto. É uma coisa errada. E às vezes tem outro lado também. Eu acho que, veja, em alguns momentos, Deus quer que você modifique aquela congregação. E você pode ser aquele ponto de mudança. E às vezes pode ser o contrário. Deus quer que você acalme o seu coração. Porque também, senão, a gente acaba desenvolvendo aquela coisa da gente estar trocando o tempo todo. Não presta, igreja, né? troca. Não presta, troca. Mano, às vezes Deus tá te dando algo menor mesmo que é pra você se acalmar. Porque senão, mano, eu tô naquela de... Eu tô buscando... Veja, a gente precisa ser... Nós precisamos ser cristãos maduros, né? E assim, a gente sabe que não depende de pastor, não depende de igreja, de louvor, da cor da parede ou de qualquer outra coisa. Sim. Mano, é um relacionamento pessoal, intransferível, né? É entre nós e o Pai. E assim, se você não estiver bem nesse relacionamento, você com o Pai, igreja nenhuma vai ser suficiente. Porque, na verdade, o que existe dentro de você é um vazio que pastor nenhum pode suprir, louvor nenhum pode suprir. E assim, E rapidinho, Marquita, só para terminar. Agora, é óbvio e é evidente que existem locais que Deus utiliza para despertar algo em você. sim. Uma fome, mano, sacou? Eu acho que a gente volta ao ponto do início. Se o problema estiver em você, não importa onde você exato. for, o problema vai estar lá. Total. E uma coisa que me tocou aqui agora na cabeça do coração, né? Talvez até seja coisa para o futuro, mas é de você, mano, não querer sair da sua igreja só pra ir pra igreja da moda, tá ligado? Boa. Porque, mano, tipo, sempre tem a igreja da moda, assim, tipo, em tempos e tempos aparece uma igreja que é a da moda, que explode, viraliza, etc. E, mano, tipo assim, eu não tô falando que a igreja tá errada, que a igreja não tem Deus e tal. Tem. Tipo, mano, às vezes você tem que estar no seu local, Sim, tá ligado? Você tem, o seu chamado é ali, sim. entende? Talvez você tenha que, tipo, visitar a igreja da moda e perceber porque ela é da moda, porque ela tá atraindo tantas pessoas e começar a elaborar e aplicar as estratégias da igreja da moda na sua igreja. Total. Porque, tipo, provavelmente a igreja da moda é longe da sua casa, é em outro bairro, o que seja. E as pessoas do seu bairro precisam ser alcançadas, tá ligado? Total. Então, foi uma parada que, enfim, martelou. Não, mas eu penso muito nisso também. Entra naquela história de você ser o ponto de transformação na sua igreja.
Sim. A única coisa ruim é quando isso não é possível, porque a sua liderança é uma liderança muito centralizadora, que eu acho que entra no último ponto, né, que é falar um pouquinho sobre a igreja tóxica. É um momento de você sair da sua igreja e ser a sua igreja tóxica. Tudo que a gente falou até aqui, de uma certa forma, já caracteriza uma igreja tóxica. Mas eu acho que tem outros aspectos que a gente poderia também falar e que são ambientes que tornam muito mais difícil você congregar naquele local. Por exemplo, eu falo muito disso sobre abuso de autoridade. Abuso de autoridade é algo que me chama muito a atenção no ambiente eclesiástico, tá certo? E a gente precisa entender, por exemplo, que é muito perigoso quando algumas denominações elas têm a sua própria Bíblia, elas dizem que possuem um representante de Deus na Terra, elas dizem, sabe? Então é a história do pastor guru, né? É o pai espiritual do cara. Marquinhos, olha, se você vai fazer qualquer coisa na sua vida, fale comigo antes para eu saber se você vai ou se você não vai. No final das contas, a gente está vendo um abuso ali de autoridade grande. É a história do pastor que bate na mesa e diz o seguinte: vocês podem fazer o que quiser, mas a última opinião aqui é sempre minha. Dando uma tapa, a última. Mano. Eu tenho uma opinião sobre essa toxicidade. Quando a igreja, não só o pastor, mas às vezes outro ministério começa a interferir na sua vida pessoal. Por exemplo, sai desse emprego, esse relacionamento não tá certo, não deveria estar criando teus filhos assim. Ó, não é essa escola, ó, não é esse povo que você deve conviver, teus vizinhos não prestam, para de conversar. Começa a entrar em assuntos que não diz respeito diretamente à igreja como liderança, diz respeito à nossa vida como cristão e que a gente tem que dar exemplo, mas não à liderança da igreja. Entendeu? Começa a privar você de convívios sociais. Não, eu acho isso aqui é assim, aquela coisa. Mano, o pastor, a figura do pastor da liderança tá ali para exortar, tá ali para dizer, né, para dizer o seguinte: Marqueta, tá massa, tamo junto, tá no gás, mas quando termina o culto, Marquinhos vai pra um pagode, mano. Assim que termina o culto. Mano, tá na hora de conversar com o Marquinhos. Por exemplo, eu já vi problema de pessoas que exercem cargo de liderança dentro de igreja, saca? O cara tá no culto e ali você tem, por exemplo, um irmãozinho que vai assistir o culto, né? E o cara tá tentando se libertar do vício, por exemplo, de bebida. O cara tá tentando se libertar e ele vê uma pessoa ali no culto, seja alguém do louvor, seja alguma pessoa da liderança, e ele diz: mano, não é possível, tá vendo aquele cara ali? E ele se identifica com aquele cara. Massa. Aí ele começa a seguir aquele cara na rede social. E aí quando ele vê, durante a semana, o cara tá postando, bebendo, o cara tá postando, fazendo todo esse tipo de coisa. É o fato exemplo, né? Saca? Então, mano, é por isso que a gente vai ver biblicamente a história. Meu irmão, quer construir uma torre, certifique-se de que você vai conseguir terminá-la. Ou seja, mano, quer entrar na parada? Quer entrar na parada? Quer ser liderança? Quer crescer? Quer ser pastor? Quer ser diácono, presbítero? Seja o que for. Mano, analisa e pede orientação a Deus se de fato eu quero fazer isso. Porque hoje eu até postei na minha rede social falando isso. Mano, não existe cristão mirim. Não existe jovem aprendiz cristão. Mano, ou tu é cristão ou tu não é cristão. Não existe isso. Ah, não, mas é o tempo, né? É um processo. Esse processo vai acabar quando, lindão? Acaba dar 30 anos e o processo não acaba, mano. Saca? Então, é muito nessa linha. Então, tem que ter cuidado com esse tipo de ambiente. Ambiente em que você... Mano, veja, essa saída, quando o cara chega à decisão, eu vou sair de uma igreja, né? Você mede o nível de maturidade da igreja até nesse momento. Porque normalmente, quando você decide sair, a igreja vai lhe demonizar. Ó, rebelde. Mano, e assim, puxando esse... Vai lhe colocar numa roda, uma roleta russa, e cada um vai dar um tiro em você, sacou? Porque, mano, você tá saindo é porque você... Acontece comigo, as pessoas passam, me veem de calça e não dão a paz. Não Porque dá eu uma paz. era de uma denominação que usava saia sempre. Eita, esse podcast foi mais polêmico. Não, mas eu não falei o nome da denominação. Não. Tem Claro que não. 50 mil dislikes. Mas tu sabe que na boa só pode de calça, né? Então, eu fazia parte da denominação que só usava saia. E algumas pessoas, quando me veem de calça, não me dão a paz. Pode ser, ou a graça paz, a paz só. Não dão. Porque na cabeça daquelas pessoas, eu não estou usando a saia,
não tem mais lugar no céu pra mim, entendeu? Exato. Fonte, vozes da minha cabeça, né? Vai ter lá a porta do céu pra quem usou a Vozes saia e a quem Vozes do meu culto, tudo que eu tranquilo. Mas são essas coisas, gente. Então, assim, você mede o nível de maturidade da igreja, porque, assim, mano, e aí fica também o outro lado. Se você vai sair da igreja, mano, saia de uma forma honrosa. Saia de uma forma honrosa. Meus pais sempre me ensinaram isso. Mano, a gente tem que saber a hora de chegar e a hora de sair. Saia de uma forma digna. Eu acho que se no seu coração Deus começou a plantar a semente de que está na hora de você sair daquela congregação, não faz um negócio de uma forma abrupta. Começa a conversar com a sua liderança. Dizer, olha, eu estou achando que está chegando o momento disso acontecer. Eu acho que eu tenho um pensamento teológico que vai para um lado, vocês estão pensando de uma outra forma. Começa a deixar aquela liderança também preparada. E aí entra o outro lado. Se você exerce um cargo de liderança, começa a preparar uma pessoa para ficar no teu lugar, mano. Mas eu acho que muitas denominações não aceitariam Você ter começa essa conversa. Mostra a maturidade. eu É, chegar é, para o eu meu falar, líder e dizer, olha, eu não estou querendo, eu estou tendo diferentes tipos de pensamento. Alguém deveria separar esses dois nos próximos podcasts. Isso, Bessa. É uma ideia que eu estou tendo agora. Que- Tô brincando. Não, mas imagina, eu chegar com uma liderança e te dizer, ó, tô achando Deu ruim. mas de uma forma legal. A doutrina da igreja. Pode continuar falando, gente. Não, vai. A doutrina da igreja, eu não tô concordando mais. Eu tô vendo que tem certas coisas que, pra mim, não faz mais sentido. E eu gostaria de deixar tudo às claras. Eu tenho certeza que tem denominações que Que não vão vai aceitar, tentar te fazer mudar de ideia. É. E vão, talvez, pontuar que você esteja... Ah, não, isso é só um pensamento que tá vindo agora, que o inimigo tá colocando. Quem é que tá aqui? Quem é que tá te induzindo a Quer ver um levar exemplo isso? prático? Quando o Oriente endemonizar, né? É isso. Quer ver um exemplo prático? Você está numa igreja que não tem a cultura, por exemplo, do social, mas você quer fazer a parte social na igreja. Mano, e a igreja não permite de jeito nenhum. Né? E aí eu acho que cabe também a liderança das igrejas serem um pouco mais atenciosas. Mano, você tem um irmãozinho que quer desenvolver uma área da tua igreja que não tem ainda, incentiva, se for bíblico, obviamente, né? Se o cara quer desenvolver, por exemplo, uma área de tráfico, não pode. Mas, tipo, mano, incentiva isso. A tua igreja não é uma igreja que tem a cultura do social, mas tem um irmãozinho que tem um coração preocupado com os irmãos. Mano, deixa esse cara ir além e fazer isso. Mas, por exemplo, se eu estou numa igreja que eu quero fazer a obra social e a igreja não tem a cultura, eu acho muito difícil que eu consiga continuar ali. Porque, para mim, fazer o social é fundamental. É a história de cuidar do pobre, da necessidade da viúva e do estrangeiro. Pô, então, e aí, o que é... Vê, aí eu sendo chato da cultura de novo, né? Eu acho que isso bate muito na cultura de cada denominação e de cada igreja, tá ligado? Em específico. Porque, mano, isso aí eu acho que já, por exemplo, se você tá na igreja há 5 anos e você vê que aquela igreja, tipo, não tem uma questão social, tá ligado? Você já entende que mano, tipo, o meu DNA não tá linkando com o DNA da igreja. Sim. A minha cultura, a minha vontade de fazer tal coisa não tá ligando com a cultura daquela igreja. Tá ligado? Porque aquela igreja, mano, é só a galera ir lá pra se encontrar, ter o culto dela e cada um pra sua casa e frio. Sacou? O problema sou eu, na verdade. Justamente. ligado. Aí volta porque a gente chegou no começo. Tava falando no começo do podcast. Mano, você tem que entender se o problema é seu, tá em você, ou se o problema tá na igreja. Exato. Porque não adianta eu chegar hoje em determinadas denominações e falar, não, todas as mulheres agora vão usar calça porque não tem nada dizendo que, tipo, só pode usar saia. Mano, é a cultura daquela igreja, tá ligado? Mas eu acho, Marquinhos, que a gente cai muito no papo de religiosidade. Sim. Você lembra quando eu falei, eu não sei se eu comentei aqui ou na minha casa, de que quando as pessoas estão mais preocupadas com a decoração e a farda do que com a palavra que vai ser pregada, elas deixaram de ser cristãs há muito tempo e viraram religiosos. Eu acho que muitas lideranças de igrejas no Brasil hoje, elas são assim, elas estão mais preocupadas com o que as pessoas vão pensar sobre determinada roupa, determinado assunto que vai ser falado, determinado louvor que vai ser cantado, determinada forma como a gente está se portando, do que com a palavra que vai ser ministrada, por exemplo, ou como estão a vida espiritual desses cristãos. Eles estão numa religião, se denominam cristãos, mas são só religiosos. Total. A gente teve um exemplo muito claro disso no nosso culto. No domingo teve várias coisas que não saíram como planejado, talvez. Tá ligado? Mas em todo momento que não saiu como planejado, a gente falava o quê, mano? Inclusive o rapaz que tava pregando, ó, não é pra você não, é pra Deus.
Exato. Tá ligado? Tipo, quando teve o louvor lá, mano, ó, é pra Deus. É pra Deus, mano. Tá Exato. ligado? Tudo bem que a gente faz uma parada legalzinha, bonitinha e tal. Mano, é pra Deus. Não, e sem contar, só preciso dizer uma coisa assim, né? O ministério de Cristo, né? O Cristo encarnado em formato de homem. Veja, por exemplo, o Império Romano, né? Que crucificou, né, Cristo. Cristo em nenhum momento agiu de forma para relutar, né? Ele aceitou muito claramente o que Roma iria fazer com ele. Mas se existe uma classe que Cristo combateu, foram dos religiosos. Mano, saca? Religioso não se compara com o romano. Ou seja, os romanos, Cristo aceitou de boa o que eles iriam fazer com ele, mas os religiosos ele combateu. Isso Porque o religioso, ele não coloca o evangelho em primeiro lugar, ele coloca as suas próprias intenções em primeiro lugar. E o romano é mesmo que aquela pessoa que não tem o conhecimento, né? Porque isso ensina a gente, justamente, desculpa te atrapalhar, À vontade, isso pode falar. mas isso ensina a gente a como tratar as coisas do mundo da igreja. Isso mostra que eu posso sim levantar uma questão, um problema, é o que Jesus fazia com os fariseus quando eu estou dentro daquele lugar. Se eu sou de uma igreja X e eu vejo um problema na liderança, eu posso dizer, ó, tô vendo um problema aqui. Agora, o que eu não posso é ir apontar o dedo em outro lugar. Isso. Eu não posso julgar outras pessoas, eu não posso fazer isso fora da minha bolha, porque Jesus fez isso. Tudo que veio dos romanos, de pessoas que estavam fora da bolha da religião dele, ele aceitou. Se o povo quisesse cuspir nele, apedrejar ele, ele estava e calado, sem refutar. Mas as pessoas de dentro, ele criticava duramente, de forma de chamar. E a gente vai ver isso, né? Inclusive na próxima semana. A gente não tá dizendo que, mano, teve um problema, acaba com a igreja, acaba com. Não, mano, vamos restaurar. Existe forma de fazer isso, né? Existe uma forma ideal de fazer isso. Mas, mano, não fica calado, sabe, com as coisas erradas que você vê. Não passa a normalizar esse tipo de coisa. Só tenha cuidado, pelo amor de Deus. É preciso ter comprovação das coisas. Né? Também ninguém tá dizendo aqui para você virar detetive, ir atrás, caça as bruxas, não é isso. Mas, mano, se é algo que é comprovado, não se cala, porque você tá fazendo um desserviço pro reino de Deus. Sherlock Holmes cristão. É uma coisa Mas aí, eu ia falar que, tipo assim, mano, isso é uma parada muito complicada. Porque, por exemplo, eu me coloquei agora no lugar do irmãozinho, certo? E ele tá numa denominação. Vamos supor aqui, a gente, um exemplo hipotético. Hipotético. Vamos supor que nós estamos numa comunidade. E eu gosto de todo mundo que tá aqui. Eu tenho um apreço, um apego muito grande por vocês. E aí eu descubro que, sei lá, Pinto, mano, tipo, sei lá, eu passei, vi Pinto fazendo alguma coisa que, mano, que ali tá errado, tá ligado? E eu chego e troco ideia com o Pinto. E Pinto, não, Marquinhos, isso aí é nada a ver e tal, não sei o quê. Opa, primeiro alerta, tá ligado? Aí depois eu chego na galera aqui que é líder e, galera, ó. Aí vamos lá. A pessoa falou contigo, eu falei contigo. Tu, não, isso aí é besteira, me enrolou. Aí o que eu devo fazer agora é conversar com as outras lideranças, não é isso? Isso. Chego nas outras lideranças. Mano, mas imagina o irmãozinho ter que chegar nas outras lideranças pensando, pô, falei com o pastor. Talvez o pastor já fiz minha caveira pra galera. A galera, eu gosto da galera. Eu não quero, tipo, cortar a relação. Marquinhos, veja, Tu tá ligado? eu posso dizer isso porque isso depende do regime da sua igreja. Existem regimes que é a pirâmide, saca? E assim, veja, a gente também não pode criar aqui um mundo rosa, um mundo de como seriam as coisas. Mano, dependendo da igreja, da denominação, é você que vai sair. Sim. É você que Não vai vai ter sair. conversa. Não vai ter conversa, mano. Mesmo você sabendo, você pegou o erro, você descobriu, inclusive, que tá errado. Você descobriu, por exemplo, que o pastor estava pegando um dízimo específico e não estava declarando nas contas da igreja. Você descobriu, você tem comprovação disso. Mas, mano, sabe quem vai sair? Não é o pastor, não, é você. Total. E aí, porque... Semana que vem a gente vai falar sobre a cultura da igreja Tove. E, mano, as igrejas, muitas igrejas passam pano para casos de assédio sexual no ambiente da igreja, porque 2 versículos específicos que nós vamos trabalhar semana que vem falam isso, que os problemas da igreja resolve dentro da igreja. Só que aí, mano, o versículo diz resolve dentro, mas não tá falando de quando é uma coisa, por exemplo, Deus não criou
os filhos, Deus não tem. Isa, uma filha amada dele, que foi feita a imagem e semelhança dela, que foi estuprada em um ambiente eclesiástico, e porque foi dentro da igreja, ele está dizendo, não, Isa, você não deve denunciar isso aí não, viu? Você tem que permanecer na igreja para que isso seja resolvido e a congregação, ela possa amadurecer com o que está acontecendo, Isso saca? equivalem a pastores que mandam as mulheres orarem contra o marido abusivo também. Sabe? É outro ponto super polêmico que eu já vi algumas pessoas falarem. Porque o problema, quando é abuso verbal e psicológico, a gente consegue resolver às vezes com a conversa. Mas quando ele é físico, e a mulher tá lá toda roxa, e ela chega para um pastor que ela vê como um líder para pedir ajuda, e o pastor vem com essa ideia de problemas da igreja que resolve na igreja, ele está deixando de acolher uma vítima, ele está deixando de amparar alguém. E a gente, quando a gente ama alguém específico, a gente ampara, a gente deixa de cumprir vários mandamentos da Bíblia. Agressão física é para separar. É para denunciar e separa, mano. Que conversa mole é essa, sacou? Ah, Pinto, mas a Bíblia fala de que é por adultério e é por morte. Mas, mano, a agressão física separe. Separe. Se agrediu, vá na polícia e se separe. E a galera tá passando pano pra esse cara daí, né? Mas assim, puxando o gatilho, por que eu Que tenho susto, falado... cara. É porque eu tenho dessas. Meu susto. Porque eu falei isso? Pra gente concluir justamente isso que a gente concluiu. E a gente voltar da questão de tipo assim, mano, Deus vai te dar às vezes, aquela que se eu peço sabedoria a Deus, Deus vai te dar ocasiões para você ser sábio. Se eu peço paciência a Deus, Deus vai te dar ocasiões para você ser, tá ligado? Paciente. Entende? E a gente tem que entender que por mais que você, por exemplo, descobriu que o pastor tá desviando um dízimo e não tá declarando esse dízimo, você tem como obrigação cristã de ou falar com aquelas pessoas ou sair da igreja, para você não ser conivente. Isso. Entende? Porque se uma pessoa... Porque se permanecer calado, você é conivente. Conivente, tipo assim, mano, o meu irmão foi lá e agrediu fulano, tá ligado? E, sei lá, matou fulano. E eu tô escondendo ele na minha casa, Isso. tá ligado? Ou eu tô passando pano. É a mesma coisa que você falou aí, tipo, a mulher chegou toda roxa na igreja, o pastor, não, minha filha, vamos... Senta aqui no meu gabinetezinho, vamos aqui. Maridão, você bateu nela, foi um soco de direita ou foi de esquerda? De direita, rapaz, não faça isso. Seria Entendeu? trágico se não... Como é? Seria... Como que você não fazer trágico? né? Tá ligado? Então, tipo assim, mano, você tem que ter essa sabedoria, tá ligado? Às vezes Deus dá desafios pra gente, não sei se talvez para testar ou não sei, enfim. O que seja. Mas você tem que entender que a caminhada cristã não é uma marra de rosas, como a gente vem conversando, tá ligado? Vai chegar a pontos que você tem que chegar a olhar pra si mesmo, mano. Eu preciso escolher o caminho de Deus. Exato. Tá ligado? Foi como o Marcelo tava pregando domingo. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Cara, eu acho que a gente já polemizou, não, tirando o lance da polêmica, mas eu acho que a gente falou o que tem que ser falado. Inclusive, isso é algo muito importante. Meu amigo, doa a quem doer. Tá certo? O nosso compromisso é com Deus, o nosso compromisso é com a palavra de Deus. E assim, a gente precisa parar de passar pano, porque a gente consegue enganar e a gente consegue ser conivente, a gente consegue ser amigo de todas as pessoas. Mas a gente vai ser cobrado por alguém que um dia vai dizer assim, mas eu lhe dei aquela responsabilidade para que você abrisse a boca e não para que você ficasse calado. Total. Foi você que viu, foi você que pegou, foi você que descobriu para que você até chegasse no próprio pastor e falasse, ó, pastor, irmão, veja bem, eu sei que você não é pastor, mas não é bem por aí, meu patrão. Tá entendendo? Eu sei que você não é pastor, mas a gente precisa conversar tal coisa. E aí se o pastor chegar e meu filho, não, é assim mesmo, porque a igreja é minha, o bagulho é doido, pá. É você, suave, porém, pegar os meus begos. Porém na nave, isso aí. Suave na nave. Porém, pegar os meus begos, porque pra mim aqui não dá não. Esquecemos que um dia todos nós seremos julgados. E apesar de estarmos aqui para ajudar uns aos outros, não somos juiz. Para estar também condenando. Boa, Isa. Top. O juízo é de Deus. Saca? Davi teve 2 oportunidades para matar Saul. Estava sendo perseguido há 14 anos por ele. Por 2 vezes Deus entregou Saul dormindo na frente dele. E o que Davi fez? Pegou um pedaço da capa dele, cortou um pedaço da capa e mostrou ele. Tá vendo aqui, Saul? Ou seja, eu podia ter te matado, mano, mas você é um ungido do Senhor. E a justiça é de Deus, a justiça não é Acho que nossa. muitas pessoas esquecem disso, sabia? E muitos também confundem. Eu não vou fazer justiça, então eu não vou denunciar, eu vou ficar calado. Mano, é prestar atenção. Não pode ser conivente.
não pode também pegar o cara E crucificar. e crucificar o cara. A linha é tênue, mas é preciso ter maturidade para poder chegar a um consenso e entender que, mano, é melhor desagradar o teu pastor do que desagradar a Deus. O Total. verdadeiro pastor, né? No final das contas. Não somos juízes, somos todos réus. Total. E aí, fechou? Qual das duas? Corta pra dois, olha. A gente fica no meio. Valeu, galera. Obrigado. Semana que vem, Cultura da Igreja Top. Muito bacana. A gente vai estar falando especificamente sobre esse livro. Se você não leu, a gente vai deixar durante a semana também alguns trechos do material para vocês conhecerem. E vai ser muito bacana. É um livro fantástico, assim, muito divisor de águas, inclusive na minha caminhada nesse aspecto de entender o que é que um membro pode, o que não pode, em que momento falar, em que momento ficar calado e tal. Muito bacana, né? Mas eu acho que é isso. Fechamos? Fechamos. Valeu, galera. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Até semana que vem. Só uma coisa que a gente nunca fala, mano. O quê? Segue o Instagram, velho. E o TikTok. Segue o Qual é o outro treta? A gente vai Não, colocar tem na a treta descrição. também. A treta, a gente não tem treta ainda não, né? Tem não. Tem não. Thread flopou já. Já flopou no Tome só a página. Hypou 2 dias e depois morreu. Ah, não tem mais não. Eu pensei que tinha ainda. Somos só pai Quando depois eu do tô podcast polêmico pensando- desse. Quando eu tô pensando em seguir algo high-tech Mas e já tal, o negócio... Entendi, já flopou já. Enfim, segue a gente no Instagram e no Twitter. No Twitter não. Não, Twitter não. No TikTok. TikTok. No Teleco, por favor. A gente vai botar na descrição aqui. Aí você vai lá e clica no Instagram, dá follow lá, porque a gente posta várias coisas. Valeu, fique com Deus. Obrigado, Semana que galera. vem. Semana que vem, show. Vai Deus, foi Deus. Fecha, guarda pra Deus, Deus. Fecha.